Segunda Epístola de Pedro, no primeiro capítulo. Senhor, a Tua palavra para ser ministrada às nossas vidas, precisamos ter entendimento dela. E é nessa hora que requeremos o Teu Espírito Santo para conduzir e nos falar aquilo que necessitamos, que essa palavra ela caia num terreno fértil e ela possa produzir frutos 30, 60 e 100 por um, para a glória do Teu nome. Amém. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo do número 1 ao 4, assim diz a palavra de Deus para nós. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Eu li na Nova Versão Internacional. Em outras versões, o texto vai estar bem semelhante e ele vai trabalhar com algumas palavras bem próximas, que daqui a pouco a gente explica e fica um melhor entendimento. Nessa segunda epístola de Pedro, ele escreve como apóstolo de Jesus Cristo e vai falar sobre a nossa vocação e eleição, vai dizer sobre esse processo de fé e de conhecimento, para que possamos estar em maturidade com Cristo, e é mediante essa fé e o conhecimento em Jesus Cristo que as promessas de Deus acontecem na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende porque aquelas bênçãos de Deus não nos alcançam, ou porque até essas promessas não têm se cumprido na vida de algumas pessoas. Mas Pedro, ele traz uma revelação que é para que a gente possa entender o que Deus está ministrando nas nossas vidas e o quanto Ele é bom e quer liberar as bênçãos sobre a minha, a sua vida e todo aquele que crê e tem o conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, se tivesse um título, uma temática para a gente trabalhar nessa noite, seria Promessas de Deus mediante a fé e ao conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Tem algumas palavras importantes que eu já quero destacar para que a gente possa prestar atenção. No versículo de número 2, ele vai saudar a todos os irmãos e ele vai dizer assim, que essa graça de Deus e essa paz lhes sejam multiplicadas. Isso aqui é importante porque existe uma tríade de graça, paz e justiça que a gente só consegue adquirir ou só é disponível para aquele que está aliançado com Cristo Jesus. Não a paz que o mundo vai prometer ou uma ausência de guerra, mas aqui em meio a todas as turbulências da vida a gente consegue se permanecer firme e diante de um propósito para o cumprimento da vontade de Deus. Ainda que o mundo esteja em guerra, nós em Cristo estamos em paz. E também ele vai falar sobre uma graça, e essa graça é muito mais do que um amor imerecido, algo grandioso da parte de Deus, mas todas as dádivas disponíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus, mediante essa fé, e essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É impossível agradar a Deus sem fé, e essa própria fé Deus coloca nos nossos corações para que a gente possa exercer a nossa fé. Se não estiver conectada ao Senhor, ela não vale nada, porque é uma fé que vai ser superficial, uma fé passageira, uma fé horizontal. Deus quer que a gente tenha uma fé verticalizada e que a gente possa enxergar com os olhos espirituais aquilo que Ele disponibilizou para a gente pelo conhecimento de Deus.
Então não existe uma outra maneira de alcançarmos as promessas de Deus se não for por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A única maneira de nós entendermos, sabermos e recebermos as boas dádivas de Deus é através do conhecimento de Deus. Conhecer as Escrituras Sagradas. Jesus uma certa vez chegou e falou assim: olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras Sagradas e nem muito menos o poder de Deus. Quando a gente não conhece os princípios e valores de Deus, muitas vezes a gente é ludibriado por Satanás, a gente perde as bênçãos que Deus tem disponibilizado para a gente pela falta de compreensão, de entendimento e de saber que está disponibilizado algumas promessas para nós. Quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas, nós vamos cumprir aquilo que Deus determina em obediência através da fé. E esse conhecimento vai nos projetar para alcançarmos as promessas de Deus. Glórias a Ele. E essa fé é igualmente valiosa. Ele diz assim: o conhecimento de Deus. E por que ele fala aqui então de Jesus também, se ele já falou de Deus? Para que a gente saiba que não existe uma outra ligação a Deus se não for por intermédio de Jesus. Debaixo dos céus, na terra e embaixo da terra, não tem nenhum nome que possa ser comparado a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém vai se achegar a Deus senão por intermédio de Jesus. E é por isso que muitos falam assim: eu tenho Deus no coração. Eu também tenho Deus. Mas aqui, nesse texto, ele vai dizer claramente: o pleno conhecimento vai ser por intermédio de Jesus. Pode ler a Bíblia, pode ser conhecedor das Escrituras Sagradas, mas a revelação das Escrituras e viver plenamente aquilo que Deus tem disponibilizado como promessa, só por intermédio de Cristo Jesus. Ele é a porta que vai abrir para que nós, ovelhas, possamos entrar. Ele também é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai se achegar a Deus senão por Cristo Jesus. Somente através de Cristo que podemos alcançar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não existe um outro nome que foi dado além de Jesus Cristo. Não é por causa de Leonardo, não é por causa do presidente, não é por causa do senador, não é por causa de nenhum nome grandioso de algum empresário, não é por nenhuma dádiva que alguém fez e se gloriou por isso, não é por meio de algum líder espiritual que existiu, existe ou vai existir, que alguém possa se achegar ao verdadeiro Deus e único, o Iavé, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, de todas as coisas, somente Cristo Jesus e pronto. E aí, Jesus, muitos amam e querem, porque Jesus ele chora, ele se alegra, ele é abençoador, ele é querido, ele é amoroso, zeloso, cuidadoso, provedor. Jesus é tremendo. Agora, Jesus, o Cristo, muitos perseguem e não querem, porque Jesus o Cristo é o Messias, e esse Messias ele traz dentro da graça e da paz a justiça. Aquilo que o ser humano semear, vai colher. Não adianta ter uma vida de pecado e achar que vai estar nas promessas de Deus. Não adianta pensar que está tudo dando certo, prosperando e empreendendo e está na plena vontade de Deus. Porque uma coisa é dar certo, a outra coisa é estar em Cristo. Uma coisa é multiplicação, a outra coisa é vida eterna. Uma coisa é conhecer a Deus, a outra coisa é viver com Deus. Uma coisa é ter Deus no coração, a outra coisa é Deus estar no nosso coração. E aí muitos querem Jesus, mas Jesus o Cristo, eles não querem. Por isso que o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Porque todas as outras religiões vão falar de muitos deuses e deuses que podem inclusive requerer sacrifícios para alcançar alguma coisa. Mas o nosso Deus, ele se fez sacrifício por nós em Cristo Jesus e derramou todo o sangue na cruz para que eu, você e todo aquele que crê pudesse ser salvo. E a partir de agora, essa graça poderosa está disponível para todo aquele que crê
porque foi implantado uma semente de fé no coração de cada ser humano. Basta apenas querer abrir o coração e dizer: eu quero, Senhor, conhecer profundamente a Ti. E aí Ele vai derramar a revelação do conhecimento para que a gente possa receber aquilo que Deus tem. Louvado seja o nome do Senhor, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus fez tudo por nós e agora só basta ouvirmos, entendermos e praticarmos aquilo que Ele tem nos ensinado. Olha o que o versículo de número 3 vai dizer: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Mas pastor, eu estou com as contas sem pagar. E quem está falando sobre dinheiro aqui? Talvez a nossa mente na teologia da prosperidade, no neopentecostalismo brasileiro, a gente está afunilado falando somente de dinheiro. Vou me achegar a Deus porque Ele é abençoador, Ele vai abrir uma porta de emprego, vai pagar minhas contas, vai me dar presente, vai me curar, vai multiplicar meu alimento. É bom demais ter esse Jesus, mas o Cristo Ele vai cobrar tudo que deu, porque Ele é um Deus de justiça. E não se engane. Mesmo expulsando demônios, curando enfermos, Ele pode dizer naquele grande dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No nome de Jesus, os demônios batem retiradas e as enfermidades são curadas pela fé. Mas isso não quer dizer que tenha salvação. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. Já temos tudo disponíveis nas ordens celestiais em Cristo Jesus, segundo Efésios capítulo número 1. Se a gente estiver buscando primeiro o reino e a sua justiça, como diz Mateus 6,33, as demais coisas lhe serão. Então agora, quando a gente liga os textos e a Bíblia se auto-explica: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o servo de Deus passar necessidade, nem sua descendência. E talvez a prova vai ser para aprovação, para perseverança, para esperança, para a vida eterna, ou glória. Que maravilha! E aí Deus vai nos abençoar financeiramente também. Mas Ele sabe a medida dos milhões de cada um. Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de real na conta, a gente já estaria desviado. Ou quem sabe, se a gente tivesse menos do que a gente tem na conta hoje, a gente estaria também desviado. Porque tem uma oração que diz assim: olha Deus, não me dê a mais para que eu me ensoberbeça, me afaste de Ti, e também não me dê de menos para que eu possa fazer com que o Teu nome fique triste e sujo de coisas perversas que eu vou fazer pela escassez. Deus vai dar a cada um equilíbrio para se permanecer firme no Evangelho. Amém. Glórias a Deus. E Ele diz assim: Ele já nos deu tudo que necessitamos para uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida voltada para Ele. Deus nos deu a vida para que a gente pudesse fazer da nossa vida uma vida dele. Deus nos deu a vida para a gente poder desfrutar e fazer o que a gente quer. Deus não nos deu a nossa vida para nós mesmos. Deus nos deu a nossa vida para vivermos para Ele. E aí, a partir disso, temos prazer, satisfação, alegria, paz, e vamos receber todas as promessas e dádivas a partir daí. Então, eu posso todas as coisas, mas nem tudo vai ser conveniente. Tudo me é lícito, mas nem tudo eu devo fazer. Então o crente agora encontra a liberdade através dessa promessa. O crente pode todas as coisas, mas ele vai, de acordo com as Escrituras Sagradas, avaliar o que agrada ou não a Deus, porque tudo aquilo que não é proveniente da fé é pecado. E se é pecado, desagrada a Deus, está andando em desobediência. Se está em desobediência, ainda que receba dádivas de Deus, lembra-se que Deus, através de Cristo Jesus, curou 10 leprosos e só voltou um. Os 9 nem voltaram para dar satisfação. Deus não deixou de curar, porque o amor de Deus, ele não está condicionado ao que vai ter de retorno, mas simplesmente pela bondade, benignidade dele.
Muitas vezes a gente é conveniente, a gente faz amizade, a gente dá alguma coisa, empresta às pessoas porque a gente está querendo alguma coisa de troca. Mas Deus não é dessa maneira. O caráter de Deus é diferente do nosso caráter. Deus não vai nos dar as coisas porque Ele quer algo de nós. Tanto é que Ele está nos dando a oportunidade de ouvir a palavra dEle e não está nos forçando a fazer aliança com Ele. Que amor é esse? Você que não tem aliança com Cristo, vem aqui no altar agora, porque o tempo está ficando curto e eu vou orar por você. Não entendeu nada da graça? Quem convence é do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então quer dizer, pastor, que a gente não aceita Jesus? Para quê? Ele já nos aceitou, basta a gente querer agora. Jesus que nos aceita. Ele olhou para nós na imunidade, impureza dos nossos pecados. Ele olhou para nós, cheio de pecado, e disse: se você vier até a mim, eu não dispensarei você, porque todos aqueles que o Pai entregou, eu vou tomar para mim, para aquele grande dia. Então o Senhor nos dá a oportunidade de nos aliançarmos com Ele todos os dias. É claro que no nosso português é tão difícil que muitas vezes a gente diz assim: a gente aceitou Jesus, mas na realidade essa é uma compreensão errada da teologia das Escrituras. Deus que nos aceita. Se você está sentado e ouvindo essa palavra, é porque Ele já te aceitou e precisa de uma decisão sua para permanecer nele para sempre. Amém. A gente não entra na igreja para ouvir a palavra de Deus se Deus não nos tiver aceitado. Se você acha que você veio para a igreja hoje porque você queria simplesmente se encontrar com alguma coisa diferente e ter uma espiritualidade, eu quero te dizer que o Espírito Santo já está trabalhando para você ter uma aliança para sempre com Cristo. É por isso que a gente está aqui reunido hoje. Amém? Agora, o difícil é a gente perceber aonde está essa vida de devoção e a vida de corrupção. E ele vai dar continuidade no versículo 3 dizendo: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então a gente vai ter um conhecimento das Escrituras Sagradas, da glória de Deus e da excelência de Cristo. Não é da glória dos homens, não é da glória do mundo, não é da ostentação, dos ganhos, não é de aparecer e ser alguma coisa para a sociedade, mas é para a glória de Deus. E aí nesse momento a gente percebe que ele vai dizer assim: olha, essa excelência em Cristo requer que vocês sejam excelentes em tudo que fazem. Então, se for fazer alguma coisa, faça com excelência para a glória de Deus. Eu vou fazer aqui é para o Senhor. Se é para o Senhor, é o melhor do tempo, o melhor dos recursos, de todos os recursos que você pode imaginar. Tudo que façamos para Deus tem que ser não que venhamos a ter essa excelência, mas buscamos essa excelência diariamente para fazer o melhor. Então, qual é o melhor do nosso tempo em 24 horas? O que a gente tem feito com a dádiva do tempo que Deus tem nos dado num dia de 24 horas? Imagine aí que 10% de 24 horas seria 2 horas e 40 minutos. Se você for dar uma oferta de tempo, mais 20 minutos, 3 horas. Então é por isso que Daniel orava 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, 1 hora de noite. Talvez sim. A gente se dedicou 3 horas a Deus hoje, e nos 6 dias que passaram da semana anterior, quantas horas a gente dedicou a Deus? Porque se a gente acumular todas essas horas vezes 50 anos, quando eu me apresentar diante de Deus, Ele vai dizer assim: eu te dei tantos milhões de horas para você viver, e você não teve capacidade de me devolver nem 10% dessa hora.
E olha que eu não estou pedindo para você fazer nada, não estou dizendo para você distribuir cesta básica, não estou falando para você fazer mais nada, eu estou dizendo somente que eu pedi a você, meu filho, na minha presença, me adorando. Uma vida de devoção. E ele diz aqui, a gente precisa ter esse conhecimento para a nossa vida ser uma vida de crente. Falei contigo mesmo. Eu sou crente. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa é essa, irmãos? A gente tem orado pouco. A gente tem feito pouco para Deus. Mas mesmo assim Deus nos abençoa com tantas dádivas, com tantos presentes, e nessa noite Ele está liberando promessas para as nossas vidas. E a gente vai ver que a gente não é merecedor dessas coisas. E é aí que a gente se humilha diante da grandeza de Deus, porque nós não merecemos nada disso, e Deus mesmo assim nos abençoa. Ele simplesmente resolveu ser um Pai amoroso e abençoador, é um Deus de promessas, e Ele cumpre essas promessas. Olha o que o versículo de número 4 diz: dessa maneira, a gente está em 2 Pedro, capítulo de número 1, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Depois de tudo aí que eu falei para vocês, e tem muito mais conhecimento das Escrituras, ele vai dizer: dessa maneira, em Cristo, Ele nos deu suas grandiosas, são coisas grandes para a gente desfrutar. Deus não quer que a gente fique também pensando assim: será que isso é para mim mesmo? Eu não sou merecedor disso. Eu não posso, coitadinho de mim, isso não é para mim não. Eu quero liberar uma palavra dizendo que Deus resolveu abençoar, e aquilo que Deus abençoou já está abençoado. Amém. E aí ele fala preciosas. Pedro já gosta dessa palavra, ele vai falar preciosa fé, preciosa comunhão, precioso poder, e ele vai trabalhando com essa palavra preciosa, porque ele entende que é algo de muito valor e que a gente não tem como retribuir ou devolver ou pagar, é impagável. Por isso ele diz assim: preciosas promessas. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as promessas de Deus para nós. De diversas, eu enumerei 7, para que a gente saia daqui cheio de fé e do conhecimento das Escrituras, amém? E ele diz assim: para que por elas, por essas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Deus faz questão de nos abençoar, prometer algo e cumprir, para que eu e você pudesse desfrutar da vida em Cristo, ser um com Ele. Deus é um Deus de relacionamento, Ele resolveu se relacionar com a gente. Então como é que a pessoa pode pensar que ela está em Cristo não congregando? Não entendo. Se Ele é um Deus de relacionamento e Ele diz que através dessas promessas a gente pode se relacionar com Ele, participar da natureza dEle, é mandamento congregar, estar junto no corpo de Cristo. Não existe igreja que não seja uma reunião de pessoas com o mesmo propósito. E no Brasil são mais de 12 milhões de desigrejados, achando que estão em Cristo e que vão para a eternidade salvos. Eu quero te dizer, você que está vendo agora, que você está caminhando para o precipício. Satanás já tomou conta da sua mente, ele está te enganando e você está caminhando para o inferno. Mas é noite de salvação para vocês, para nós, para vocês que estão assistindo, porque é noite de promessa. Você que está no outro lado do mundo, é dia de promessa. Deus chegou para poder interceptar esse pensamento equivocado de trazer cura, libertação e salvação para a glória dele. E também dessa maneira que ele traz essas grandiosas e preciosas promessas, para que nós pudéssemos fugir, finalzinho do versículo 4, da corrupção que há no mundo, do pecado, daquilo que está corrompido
em desacordo com as Escrituras Sagradas. Deus nos abençoa com promessa, mediante a fé e o conhecimento em Jesus Cristo, para que a gente pudesse fugir, se afastar, evitar, sair, decidir não participar daquilo que é pecado, daquilo que está corrompido, daquilo que não é da natureza divina. Deus nos abençoa para que a gente se santifique. Todas as promessas de Deus que alcançam nossas vidas e o cumprimento delas é para que eu e você possa tomar uma decisão de se afastar, de sermos santos. Porque sem ela, sem a santidade, ninguém verás a face de Deus. E aí ele diz mais: essa corrupção que está no mundo é por causa da cobiça, egoísmo, avareza e desejos do pecado. Nós somos pessoas que queremos o pecado, a ponto de Paulo falar assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que miserável homem que eu sou! Quem pode me separar dessa morte? O dia dessa morte não tem como, eu vou ter que morrer nessa corrupção, mas eu estarei ressurreto em Cristo Jesus naquele grande dia. Amém. Então Deus, Ele resolveu nos abençoar. Ele é um Deus que cumpre as promessas. Quais são as promessas de Deus? Separei 7, eu quero que você vá em 1 João capítulo 2, versículo 25. Você está em Pedro, você vai um pouquinho para frente, 1 João, sentido Apocalipse. 1 João capítulo 2, versículo 25. Qual é a primeira promessa que a gente tem de Deus para nós? Dentre inúmeras. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida. Oh, glória. Gente, Deus fez uma promessa para nós, e é a primeira e mais importante, e ela significa a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós somos seres eternos, nascemos, morreremos e estaremos na eternidade, em e com Cristo, sem e afastado de Cristo. A escolha Deus deixa para cada um de nós. Ainda que Ele vai nos conduzir para isso, Ele vai fazer com que nós possamos, com Ele, decidir sobre isso. Então, Ele diz aí no versículo de número 25 de 1 João 2, esta é a promessa. Deus prometeu a vida eterna em Cristo Jesus. Se a gente estava afastado dos caminhos do Senhor, não estava fazendo com aquilo que Ele queria, descumprindo princípios, se a gente não conhecia essa vida eterna em Cristo, nesse momento Deus está nos dando a oportunidade, porque não existe vida eterna fora de Jesus. Essa é a maior promessa. Quando alguém for testemunhar, já começa dizendo assim: olha quem eu era e olha quem eu sou, da onde Deus me tirou e da onde eu cheguei. Se não fosse por Cristo, eu não estaria aqui. As demais coisas me foram acrescentadas. A maior bênção que eu e você recebemos é a salvação em Cristo. Aleluia. Agora você vai voltar para Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 28. Olha outra promessa que Deus nos deu. Você vai voltando aí, vai passar Efésios, vai achar Gálatas. Gálatas vai ficar um pouco antes de Coríntios, é entre 2 Coríntios e Efésios. E Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 28, vai dizer assim: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Vou repetir. Vocês são filhos da promessa.
Então quer dizer agora, pastor, que a gente deixou de ser servo para ser mais do que amigo? Sim. Através das promessas em Cristo, Deus nos tornou filhos da promessa, enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Então essa promessa agora é de filiação. Temos uma identidade. Não é o que o mundo diz quem somos, não é o que as pessoas afirmam, o que pensam da gente, mas é o que Deus fala a respeito de cada um de nós. A importância, o valor, o pertencimento, o envolvimento, o amor, o cuidado, o zelo, a proteção, todas as promessas relacionadas com filiação, paternidade. Ele faz o órfão viver e habitar em família. Deus faz com que aquele que não entenda sobre identidade, que muitas vezes foi órfão de pai, não teve um pai presente, a figura paterna agora, ela vem com o poder de Deus para dizer assim: tu és meu filho amado em quem muito tenho prazer, e eu te coloco aqui na videira verdadeira como filho e filha. Vocês também recebem a promessa de filhos. Talvez a gente não tenha uma noção exata do que é ser filho, porque a gente não teve uma representatividade de pais, de líderes espirituais que pudessem ser referência para a gente. Mas quando a gente começa a se debruçar e mergulhar nesse conhecimento, por isso que Pedro diz: vocês precisam conhecer as Escrituras, o poder de Deus, porque essa fé, ela vai ser gerada, transbordada, e vocês vão entender, e vocês vão participar dessas dádivas de promessa. E agora você tem uma segurança, uma certeza que você não está só, e Deus te vê como filho querido, amado, protegido, cuidado. E todas as coisas então vão cooperar para o nosso bem, para moldar o nosso caráter, para a gente se assemelhar a Cristo Jesus em plenitude da eternidade. Então quer dizer que não tem dia mau, ainda que esse dia mau chegue para a gente, ainda que aconteçam os problemas, situações, tribulações, todas essas coisas que vão acontecer na nossa vida, Deus está usando para nos levar para o plano perfeito de salvação. Não estamos mais só. Nós temos um Pai, e o nome dele é Pai Eterno, Pai amoroso. Ele é o nosso Pai. Volte mais um pouco e vamos encontrar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista querido Lucas. Olha a outra promessa que Deus tem para nós em Atos capítulo de número 2, nos versículos 38 e 39. Existe até uma Bíblia de promessas que vai estar arriscada assim de cinza. São tantas promessas, meu Deus. Agora a linguagem dela é difícil. Eu trouxe só 7 para que a gente possa entender que tem muitas outras tantas promessas, e aquelas que ele fala conosco no interior, no íntimo, que não falou para outra pessoa, mas comunicou somente a gente. Deus, ele cumpre promessas. A promessa do recebimento do Espírito Santo. Atos 2, 38 e 39 diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Não tem como receber o Espírito Santo de Deus se não se arrepender dos pecados. Por isso que a gente pode aceitar Jesus e não ter o Espírito Santo. Porque muitas vezes aceitar Jesus vai pertencer a um grupo religioso de identificação de comunidade. Comunidade evangélica, comunidade cristã, gospel. Vai estar participando de algo interessante, importante, empreendedor. Mas quem é que derrama, quem é que dá, quem é que concede a promessa do Espírito? Deus. E Deus a gente não consegue enganar.
Ele sabe quem realmente se arrependeu dos pecados. Deus não vai liberar o Espírito Santo para aquele que não está arrependido dos pecados e fim de papo. Então verás a diferença daqueles que servem. Se as coisas dessa vida cogitam para as coisas dessa vida e as coisas espirituais se discernem espiritualmente, aquele que não é crente está em busca de bens materiais, e aqueles que são crentes estão em busca de bens espirituais. Pronto, você já sabe qual é a igreja verdadeira e a falsa. Só fica enganado quem quer. E você que está enganado, você é cúmplice agora de toda essa liderança mentirosa de mercenário. A partir de agora, você ouvindo essa pregação e você está sentado numa igreja falsa, você é cúmplice da derrota e da morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até então não sabia, mas ouviu, não está mais isento de dizer que não sabia. Meu Deus. Louvado seja o teu nome. Olha aí o que diz agora então, no versículo 39 de Atos 2. Pois a promessa é para quem? Para quem? Para quem é essa promessa? Deus quer derramar o Espírito Santo dele e transbordar em todos aqueles que creem. E a gente recebe esse Espírito Santo, só que Ele quer fazer fluir os dons do Espírito Santo, palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, milagres, maravilhas. Deus quer derramar profecia, línguas, dons de línguas, interpretação de línguas, curas diversas. Deus quer multiplicar os dons espirituais através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Um Deus tão grandão, maior do que todo o universo, incomparavelmente infinito, habita dentro de nós. Isso é um mistério grandioso e Ele resolveu nos abençoar com essa promessa. Um Deus habitando uma limitação de um corpo humano. Deus habita em nós, nós somos templo do Espírito. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, ainda que Ele está presente, porque Ele é onipresente. Ele habita em nós. Essa é a nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa promessa não é só para mim e para você, não. É para os nossos filhos, é geracional. Então eu quero te dizer aqui, você que é pai, que é mãe, que está ouvindo essa pregação, você que é avô e avó, bisavô e bisavó, essa promessa de Deus convencer do pecado, da justiça e do juízo e derramar a bênção do Espírito Santo é para toda a sua descendência, milhares de gerações, se você crer e tomar posse dessa palavra. Deus prometeu e Ele vai cumprir se você não abrir mão e crer, simplesmente crer. Sua geração é bendita para sempre. A nossa geração é uma geração bendita, está escrito aqui. Você crê? Amém. Então verás a glória de Deus. E todos aqueles que estão longe também. Ô pastor, eu tenho um parente que mora tão distante, mas você pode alcançá-lo em oração, porque a promessa é para ele também. É para aqueles que estão distantes, aqueles que estão perto. Nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus de montanha, um Deus de vale. Ele está em todos os lugares. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus está te chamando. O dia é hoje, a hora é agora. A oportunidade é agora. Quem sabe se a gente não vai conseguir chegar em casa hoje? Pastor? Quem foi que te ensinou? Foi a Igreja Católica Romana que te ensinou essas bobagens? Quem pode saber o dia da própria morte e o encontro com Cristo? Se Ele está te chamando hoje, a hora? Agora, como é que eu sei que eu não vou morrer hoje? Porque Ele tem uma promessa na minha vida e ela ainda não se cumpriu. Mas se eu estou com a vida de desobediência, eu posso ser chamado recolhido antes, e aí a promessa está em segundo plano, porque Deus não vai me perder.
porque Ele resolveu me salvar. Moisés, sobe no monte que eu quero falar contigo. Tinha uma promessa para Moisés, dele como líder entrar na terra prometida, junto com as demais tribos, as 12. E ele falou: olha para essa terra toda, tá vendo? Infinitamente grande é tudo que eu tenho dado para o povo. Agora, como você me desobedeceu, a promessa que eu tinha te falado ficou em segundo plano. Arruma a mala e a gente está subindo. E essas coisas se repetem. E tinha um determinado político na nossa região que Deus falou 3 vezes a mesma coisa para ele. E o Deus o recolheu para ele não perder a salvação. E todo mundo que é de feira sabe disso. Então o mesmo Deus que agiu ontem é o mesmo Deus que age hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Olha só que a promessa de Deus também é para o cumprimento do que Ele falou. Deus promete porque Ele resolveu cumprir o que falou. Às vezes a gente fala alguma coisa para alguém para se ver livre dela e acaba fazendo o quê? Um acordo sem querer, sim ou não? A pessoa enchendo o saco, dizendo: não, faz isso aqui, não é assim? Aí a gente marcou ali o acordo e depois a gente fica: meu Deus, como é que eu vou cumprir isso? Não tenho nem tempo para isso, não tenho nem condições disso. Quem já passou por isso além de mim? Só que Deus, Ele na onisciência dele, Ele libera a promessa porque Ele está querendo e Ele quer e Ele cumpre o que fala. Deus não vai dizer nada para a gente se Ele não estiver de acordo em cumprir. Então agora eu entendi porque Deus não está respondendo minha oração. Exatamente, porque não é a nossa oração, é aquilo que Ele quer. Se a gente estiver orando à vontade dEle, a promessa se cumpre, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, quer dizer que esses que estão prosperando materialmente, estão ganhando riquezas, estão em ostentação, quem é que está dando esses presentes se não é Deus? Tem um Senhor na Bíblia, conhecido de todos, que Jesus apresenta a Ele como Mamon. E Ele opera sinais, maravilhas e prodígios. Ele cura e Ele troca a libertação por notas promissórias. Quando não existem notas promissórias, Pix com data pré-agendada. Então quer dizer que nem tudo que está dando certo, crescendo, é de Deus. Porque vocês já ouviram falar de câncer. Câncer é uma célula que está se multiplicando, crescendo, tomando uma proporção e está ficando grande demais. Só que é um câncer. No final de tudo, é para a morte. E daí, quando a gente olha as Escrituras Sagradas, possa ser que não seja Deus que está abençoando. Como é que a gente vai conhecer então quando Deus está abençoando? Porque Deus não vai liberar a promessa sem antes botar na prova. Porque Deus não vai liberar uma promessa sem uma vida de santidade. Porque Deus não vai liberar uma promessa sem obediência. Porque Deus não vai liberar uma promessa em conflito com o que está escrito na Bíblia. Deus não vai liberar uma promessa sem arrependimento para salvação. Oh, glória! Ainda que Deus pode liberar ocasionalmente presentes. Ele resolveu distribuir presentes. Os presentes são dele. Você quer que o quê? Que ele peça e dá presente para os outros? A gente querendo se meter na vida agora que a gente recebeu. É para a gente estar agradecido e a gente estar invejando os outros. Ah, Deus, por que o outro recebe tudo e eu não recebo nada? Por que o outro tem tudo e eu não tenho nada? Por que eu sou assim? Ai, minha. Quem já orou assim? Seja sincero, não sou eu não. Aí a gente vai adquirindo maturidade e a gente percebe que Deus está trabalhando o nosso caráter. Que tem coisas que é para o outro, que não é para nós. Tem coisas que é para a vida do outro. Glórias a Ele por isso. Então, Ele cumpre o que fala. 2 Pedro 3,9. Bora lá para frente ver que a gente estava.
2 Pedro 3,9. Deus resolveu cumprir o que fala. Ah, que Deus maravilhoso. Você conhece um Deus igual ao nosso Deus? Que Ele faz questão de falar alguma coisa para a gente para cumprir? O que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Eu quero te dizer novamente, o que Deus falou para você, Ele vai cumprir. Amém. Agora é no tempo dEle, na hora dEle, da maneira dEle. 2 Pedro 3,9. Ai Deus, como está demorando! Foi ontem que ele falou. Já acordou hoje dizendo que está demorando. Porque está acostumado a ir ali naqueles fast food de 4 minutos e 30 segundos na Praça Getúlio Vargas. Aí entra com o carro, em 4 minutos e 30 segundos o hambúrguer está pronto lá, o sanduíche. Aí pensa que com Deus é dessa maneira. Não, ele precisa trabalhar em diversas situações primeiro, para que a gente também não perca a nossa salvação. Porque se fosse depender de nós, a gente já tinha jogado ela no lixo, ou já tínhamos pulado de salto longo para o inferno, mas Deus não deixa. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Eu não estou vendo nada acontecer na sua vida. Cadê? Onde é que está o seu Deus? Ah, eu não sirvo a Deus como eu estou aqui, ó, podendo desfrutar dessa vidona. Ei, não calma não. Ah, eu posso fazer tudo, você não pode fazer nada, você é crente? Quem disse? A gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, a gente só escolhe não caminhar para o inferno. E aí ele vai dizer assim, ó: ao contrário, Ele é um Deus paciente com vocês. Sabe para que essa paciência de Deus, que é essa longanimidade, é uma paciência com perseverança? Essa raiz da palavra aqui no grego vai ser longanimidade, fica a melhor tradução aqui. E ela vai dizer assim: é para que Ele não está querendo que ninguém pereça. Deus está, às vezes, parecendo que está demorando, porque Ele não quer que a pessoa se perca, morra, seja destruída, perca a salvação. E que todos consigam chegar no arrependimento. Ele dá oportunidade para os outros, para todos, na proporção que Ele sabe qual é para cada um. Não é na minha proporção. Ah, comigo, Deus, o Senhor foi rapidinho no negócio, me pegou logo de cheio, mas com outro aí tem 10 anos. Quem és tu? Vaso, bichinho de Jacó, pó. Quem somos nós para desafiar e confrontar a Deus e achar que somos mais inteligentes do que Ele? Agora te prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor vosso Deus. Deus tem marcado um dia especial para lidar com todos os orgulhosos, como está escrito em Isaías. E se for acumulando orgulho, te prepara para a mão poderosa de Deus. Eu acumulei orgulho durante muito tempo na minha vida, e pecado. Quando Deus me pegou para sempre. Amém. Aí daria um testemunho, não vou contar agora não. Então você que está tendo a oportunidade de se converter, de fazer uma aliança com Cristo e se arrepender dos seus pecados, faça isso para ontem. A obtenção de algo, Deus é um Deus de promessa, porque Ele é um Deus que vai nos dar alguma coisa de valor, alguma coisa abençoadora. Quem é o filho que pede um peixe, Deus, e o pai dá uma pedra? Deus não vai fazer isso conosco. Quem é aquele que vai pedir um pão e vai receber um escorpião? Não. Então Deus é um Deus que Ele quer nos abençoar com algo. Olha aí o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 15. Você vai voltar um pouco. Hebreus 6, 15.
Deus, ele libera uma promessa para a gente obter algo. Oh glória! E foi assim que depois de esperar, rapidamente, Abraão alcançou a promessa. Foi assim que depois de esperar por muito tempo, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha súplica e me respondeu. Agora, no tempo certo, quando chegar, nós temos maturidade, fé e certeza, convicção que o nosso Deus é fiel e bom para sempre. Tiago que diga. Tiago, irmão de Jesus, que chegou lá e falou assim: vocês estavam pensando o quê, irmãos? Deve estar endemoniado aí, que é isso que eles estão fazendo. E aí Jesus fala: quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Depois lá na frente Tiago se converte e escreve ainda, e deixa escrito algo para nós tremendo. Maravilha, né? É assim na vida dos Tiago. Hebreus 6,15 diz assim, então: foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E nós somos filhos dessa promessa por causa dessa fé de Abraão que Deus implantou no coração dele, e a gente também se fez igual a ele. Então, quando a gente lê aqui, substitua aí o nome Abraão pelo seu nome, lê aí de novo esse versículo para você entender o que Deus está falando com você. E eu posso ouvir um glória a Deus agora? Deus está liberando uma promessa dizendo que Ele vai cumprir o que falou e vai te abençoar com algo que você sabe o que é, agora aguarda no tempo. Ele falou e Ele vai cumprir. Eu não tenho dúvida disso. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração, nem ninguém te enganar, principalmente a sua mente. O inimigo querendo usar sua mente, jogando seta, dizendo que não vai acontecer, não vai cumprir, não vai ter. Ei! O que ele está dizendo aqui? Que Deus vai cumprir o que prometeu, porque Ele é um Deus abençoador, é um Deus que cumpre o que fala, e já liberou algo para a gente. Vá para frente agora, você está no 6, vá para o capítulo de número 9 de Hebreus. No versículo de número 15 também. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Existia uma antiga aliança, primeiro foi a aliança adâmica, depois uma aliança mosaica com Moisés, e aí Cristo é o mediador dessa nova aliança. Ele cumpre tudo que estava predeterminado na lei, para agora existir um novo pacto, um novo acordo. Essa razão que Cristo é o mediador dessa nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Deus nos chamou para as bênçãos espirituais eternamente, para todos sempre. Amém. E fim de papo. Deus separou a mim e a você para viver uma vida eterna com Ele. Você sabe esse significado, irmão? Imagine que a gente pudesse viver aí 100 anos. 100 anos. Cheio de vitalidade, desfrutando das melhores coisas que essa terra, essa vida pudesse nos dar. Mas iria encerrar ao completar o aniversário do 100º ano. Naquele dia do aniversário do 100º ano, Deus ia permitir a nossa morte física. E a partir de agora, o que seria 100 anos dentro de uma eternidade de milhares, de bilhares, de trilhares de dias? O que foi 1 milésimo de segundo
desfrutando e saciando do pecado? Nada. E aí eu te convido nessa hora para você refletir sobre sua vida. Deus é um Deus que cumpre promessas. E Ele está, se assim a gente pode colocar uma palavra no português para a gente ter entendimento, preocupado com as nossas decisões eternas. Talvez a gente tenha decidido por coisas corriqueiras, rápidas, superficiais, sem valor verdadeiro, incompatível com a glória dele, do Senhor nosso Deus. E Ele quer que a gente se alinhe nesse propósito eterno de algo valoroso, grandioso, excelente e poderoso para sempre. Visto que Jesus morreu como resgate pelas transgressões, significa por todos os pecados. Transgredir a lei, fazer algo que está contrário ao que seria correto, cometidas sobre a primeira aliança. Então, quando a gente lê os mandamentos, é para que a gente saiba que existe sinalização do que não deve fazer. Orienta sobre o que não é agradável diante de Deus. Só que mesmo assim, se a gente errar, falhar e pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade, nos limpando de toda impureza e iniquidade. É tempo de salvação e Ele é chegado na nossa casa. Ensina aos teus filhos o caminho que devem andar e ele nunca mais se desviará. Deus está nos convidando para uma herança gloriosa, algo de muito mais sublime e valoroso. A reflexão nesse momento é o que a gente tem feito e o que a gente tem decidido. Quais são as nossas escolhas? E aí eu me lembrei de uma música gospel que diz assim: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já ouvi a minha vida, agora vivo a vida. Mais uma vez, eu escolho Deus, feche seus olhos e fale isso para Ele. Deus abençoe, irmão Paz. Promessa da segunda vinda do nosso Senhor Jesus, para a gente encerrar. Jesus disse que iria para a glória e Ele voltaria para buscar a igreja dele, o povo dele, aqueles que estivessem aliançados com Ele. Houve uma promessa que Jesus viria da primeira vez, e o próprio Cristo, Ele disse que vai voltar para buscar todos aqueles que Deus separou para a eternidade com Ele em aliança eterna. Jesus virá para nos buscar e isso está muito próximo. Olha o que diz 2 Pedro no capítulo 3, versículo 13. Vá para frente sentido Apocalipse. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 13. Promessas de Deus mediante a fé e ao conhecimento de Jesus Cristo, essa é a temática. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 3 de 2 Pedro. Todavia, de acordo com a sua promessa, com a promessa de Deus, com a promessa dele, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Oh glória! E essa justiça no sentido de que há algo que não está corrompido, é algo completamente puro,
perfeito e santo. Nós esperamos o novo céu e a nova terra. Essa é a esperança que Deus colocou como promessa nos nossos corações. Que Cristo vai voltar para buscar a igreja. E só vai estar no céu com Ele aquele que está andando de acordo com a vontade dEle. Então eu te convido para renovar sua aliança com Jesus nessa noite. Eu convido a amada igreja para refletir sobre as nossas escolhas eternas. Talvez as coisas efêmeras, passageiras, fúteis, estão tomando conta da nossa mente por causa da vibe, por causa da moda, por causa das redes sociais. Mas a gente precisa focar naquilo que é mais importante para nós, espiritualmente falando. O Senhor nos coloca para olharmos para a nossa geração, porque a promessa também é para eles. Se nos afastarmos da aliança, a gente perde a promessa da geração. Se nos aproximarmos da aliança, a gente continua na promessa geracional. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Oh, glória! Então talvez você está aqui nessa casa de oração porque Deus tem levantado uma multidão para estar orando por você, e alguém lá na sua família uma certa vez fez uma aliança e Deus prometeu para aquela pessoa que Ele estaria salvando alguém na sua casa. Talvez essa pessoa não esteja nem mais no nosso meio hoje, já partiu para a eternidade em Cristo, mas o que Deus prometeu para ele se cumpre na nossa vida e nós nos encontraremos na eternidade, porque Ele é um Deus que cumpre promessas. Nosso Deus é um Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás da palavra. Aquilo que Ele falou está falado, aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Você crê nisso? Então coloque esse louvor aí: Deus de aliança e Deus das promessas. Deus é um Deus de longe e de perto. Ainda que o louvor vai dizer que és Deus de longe, mas também é um Deus de perto, é um Deus que está conosco. Eu não sei exatamente, especificamente o que Deus te prometeu, mas eu, como a boca de Deus, como atalaia do Senhor, como profeta nessa noite, como aquele que está liberando a palavra proveniente da mente do Senhor, eu quero dizer que fica firme, porque Ele vai cumprir o que prometeu. Aguarda no Senhor. Os tempos são difíceis e maus, mas Deus vai cumprir o que Ele falou. No tempo certo verás a glória dEle. Talvez você já saia aqui recebendo a glória da promessa. Talvez precise ainda perseverar, ajustar a vida, alinhar algumas coisas que não estão adequadas em casa. Quem sabe você olha para trás e vê o quanto Deus já cumpriu promessas e não vai ser diferente com essa. Talvez Deus tenha te liberado e falado a promessa agora no culto. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele é um Deus que cumpre as promessas. Ele não falha. Vamos louvar a Ele, pedindo permissão. Sei que os teus olhos, a gravadora, permanecem aos músicos e os que escreveram a letra dessa música para poder a gente estar rodando na rede social, está pedindo permissão agora, irmãos. Não derruba a gente não.
posso